Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. É o desejo do meu coração. Essa Semana Santa eu vivi intensamente. Fui para a casa de oração, jejuei, orei, agradeci ao Pai por ter demonstrado esse amor tão grande por mim e pelo meu próximo, tomando o nosso lugar lá na cruz, morrendo e ressuscitando, para que nós hoje tivéssemos uma chance de salvação. Então eu não poderia deixar de concluir dizendo o que significa a Páscoa para mim. A Páscoa para mim, depois do amadurecimento cristão, depois de analisar as Sagradas Escrituras, se tornou o período mais importante de toda a minha vida. E creio que se você também compreender à luz da fé, à luz do Evangelho, à luz das Sagradas Escrituras, você também vai constatar isso. A Páscoa foi uma demonstração do amor incondicional de Deus. Por isso que hoje, eu quero refletir junto com você sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Pois lá no Egito, aquele sangue do cordeiro fica lá. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Está em Êxodo 12:13. Significa que Deus poupou o seu povo da morte, a morte humana, que cada um de nós vamos passar um dia. Mas quando João olhou para Jesus e disse mesmo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, como Cordeiro, ele ia reconciliar toda a humanidade com Deus, através da sua morte e da sua ressurreição. Por isso que Jesus nos livrou de uma condenação eterna, da morte eterna para Deus, quando ele tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Então, a Páscoa para toda a humanidade deve ser a festa onde nós devemos render graças, louvores, adoração, realmente honrar ao nosso Deus, até muito mais do que o nascimento. Pois o nascimento de Jesus teve o objetivo de passar pela cruz. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, o próprio Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Mas o objetivo final do Senhor Jesus era morrer e ali verter o seu sangue, como foi vertido o sangue lá do Cordeiro no Antigo Testamento. Lá, quando o povo saiu do Egito, Jesus verteu todo o seu sangue para reconciliar toda a humanidade com o Pai, com Deus. Então, a Páscoa, eu não poderia deixar de concluir que quanto mais eu me deleito em conhecer o Senhor através da sua palavra, através das orações, mas eu compreendo o quanto ele nos amou, o quanto ele está presente nas nossas vidas. E você, meu amigo, minha amiga, já parou na sua vida para entender quem é o Senhor Jesus, o que ele fez por você, onde ele está hoje, o que ele passou por você e o que ele deseja que você tenha? Não o que o mundo dá,
alegrias passageiras, mas a garantia, a serenidade, a segurança da vida eterna. Então nós vamos ter o nosso texto áureo, que fica lá em Isaías 53, 5. Isaías 53, 5, que diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. E isso que aconteceu com ele foi a garantia para mim e para você, para toda a humanidade, hoje, podermos dizer: ora venha, Senhor Jesus, nos livra deste mundo tenebroso. Hoje a gente vê o retrato fiel de uma humanidade que busca os seus próprios conceitos, as suas próprias vontades, os seus próprios prazeres, mas não encontra a felicidade, não encontra o contentamento na alma. Estou sempre buscando, nunca basta. Pode ter riquezas, pode ter prazeres, alegrias, mas ainda está lá no seu coração, a lacuna, o buraco que faz a falta de ter um relacionamento com o Criador, com o Pai. Jesus, ele é a personificação de todo o amor que Deus tem por você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo. Meus irmãos, o nosso Deus, lá na Páscoa, demonstrou para mim e para você todo o amor, toda a atitude, toda a ação de Deus. Pois Deus, ele não teve por orgulho continuar sendo Deus, ele se humilhou e tomou forma de homem, fez ser um homem mortal aqui, para que em tudo nos desse o exemplo. Então lá em Lucas, capítulo 24, nós vamos abrir a santa palavra de Deus, pois tudo que prego, tudo que falo, não falo de uma maneira religiosa, falo baseada nas escrituras sagradas, tendo a alegria de compartilhar com todo aquele que crê. Lucas 24, o 6 e o 7, que diz o seguinte: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Que coisa maravilhosa! Algo extraordinário aconteceu ali no Gólgota, no Monte da Caveira. O Senhor Jesus, no meio daqueles dois ladrões, um que se arrependeu, o outro que escarneceu o Senhor Jesus. Ele estava ali no meio, no centro. E ele foi até o final. Ele falou o que todos nós também devemos falar. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 5:10, que diz o seguinte. Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que coisa maravilhosa! Entender que o nosso Deus traçou todo esse plano da salvação para que a gente não morresse eternamente para Deus. Ele providenciou um propósito, um plano que foi até a morte e a morte de cruz. Quando ele entregou a sua alma ali e disse: Pai, está consumado. Ele está dando a oportunidade para mim e para você de não termos uma eternidade longe da ausência e da luz de Cristo na nossa vida. Comece a viver o reino de Deus hoje, meu amigo, para poder adentrar no reino dos céus. Você precisa compreender quem é Jesus, o que ele fez e o que ele quer proporcionar para mim e para você, para toda a humanidade. Mas temos que crer, tão somente, nos arrepender, entendermos que podemos até pecar, não vivermos em pecado, porque o nosso Deus, ele é o Deus que purifica, é o Deus que lava com seu sangue todo aquele que crê no seu sacrifício na cruz. Só ele ressuscitou. O corpo dele não está lá no túmulo. O corpo dele foi foi totalmente restituído em glória. E hoje ele está à direita do Pai. Você precisa entender que a Páscoa traz para você e traz para mim e traz para todo aquele que crê em Jesus Cristo uma nova chance. Uma chance de salvação, uma chance de segurança, uma chance de amor, uma chance de plenitude que só Deus tem para mim, para você e para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos orar? Gratidão, meu Deus, gratidão pela Páscoa, pela Semana Santa, por termos a oportunidade de refletir e de vivermos e de compreendermos e de termos consciência de tudo aquilo que tu, por amor, meu Deus, fez para cada pessoa individualmente nessa face da terra. Ó Senhor, que essas pessoas não percam a oportunidade de te amar, de te honrar e de transmitir para outras pessoas também tudo o que tu fizeste na vida delas. Pois, Senhor, tu me desse realmente a alegria que dinheiro no mundo não pode dar, que ninguém pode compreender, de ser reconciliada com o Pai e ser morada do teu Espírito Santo. Por isso que eu te agradeço, Senhor, te pedindo que tu salve, entre com salvação, entre com transformação, entre com libertação na vida dessas pessoas. Assim eu declaro na vida delas e que elas também possam não perder esta oportunidade de hoje entrar no seu quarto, confessar os seus pecados e te ter como Senhor e Salvador da vida delas. Serem novas criaturas. Já te agradecendo, Senhor, pela resposta dessa oração, sabendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.